conosco. Você está ligado conosco, isso mesmo. Você está ligado na turma das quintas-feiras, Academia Bíblica Bereia, turma do curso básico em teologia. Hoje é a primeira aula do último módulo desta matéria de escatologia. Segura aí, meu irmão, minha irmã. É o último módulo, ou seja, temos ainda 4 aulas pela frente, a primeira aula do módulo de número 3. Hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022. Amanhã, 1º de julho, e começa o dia número 182, ou seja, amanhã, metade exata do ano de 2022. Muito obrigado a todos vocês que muito se esforçaram para estar aqui, irmão Kleber, irmã Maria das Neves, irmão Fábio, com corte de cabelo de Nevicil. Por mais que eu quisesse, orasse, jejuasse, desistir, não tem mais. Mais fácil, irmão Kleber, ter esse corte de cabelo. Agora eu esquece, não tem. Perdi as esperanças há 40 anos, né? Desde os quase 25 anos de idade, que eu estou exatamente como estou hoje. Mas não me queixo, não, graças a Deus. Importante é estar vivo, com um pouquinho de saúde para estar servindo o Senhor nosso Deus, né? Estávamos em off, né, irmão Fábio? Agora chegou. Eu vou ser só um pouquinho, se me permitem, repetitivo, né? Só no sentido de deixar isso bem claro, bem assim especificado, porque estamos precisando de ajuda espiritual. Estava falando, irmão Fábio, que no mês que vem nós vamos marcar com uma antecedência mínima de 2 meses, né? Um dia que provavelmente vai ser um sábado, para fazermos um sábado de oração e de jejum em favor da escola. Tá? Mas a gente vai avisar com 2 semanas de antecedência para os irmãos se programarem, né? E nós vamos fazer uma tabela de oração, cada aluno teria 30 minutos para estar orando, né? Pode orar mais de uma vez nessa tabelinha e separando também um dia para jejuar, porque a nossa escola está passando um momento de algumas pequenas crises, né? Nós estamos perdendo alunos. A turma de quinta-feira, 3, 4 meses, chegou até 30 e poucos alunos. Hoje estamos reduzidos um número bem pequeno. A turma de terça e a turma de quinta. A turma de quarta hoje ainda é a maior turma, tem 21 alunos, graças a Deus. Mas esta turma aqui, há 3, 4 meses, chegou a ter 36 alunos. 36 alunos. E, por aí, por razões, caiu bastante, tá? Mas antes de a gente programar esse dia de oração e jejum, eu quero conclamar vocês na semana que vem a tirarem uma horinha, uns 15 minutos, 20 minutos, o tempo que vocês puderem em oração pela nossa escola, para Deus trazer um despertamento, abençoar as nossas famílias e também trazer novos alunos e tirar também algumas horas de jejum. Aí vocês escolhem tanto o horário de oração como o horário de jejum e, se puderem, divulgar a nossa escola para pessoas interessadas. Eu sei que é uma vez por semana, mas nem todos, infelizmente, conseguem se comprometer uma vez por semana para estudar a palavra de Deus online, né? Não se gasta gasolina, não se toma tempo para viajar, mas eu sei que é um desafio. Quando uma pessoa decide abraçar aquele desafio, parece que vem todo tipo de luta para parar, para entristecer, enfim. Mas eu entendo que cada um tem a sua vida, tem os seus problemas e tem os seus desafios. Então, se vocês puderem indicar, não é, a nossa escola para pessoas que possam estudar com compromisso, né, de tempo e de disponibilidade, ficamos sinceramente agradecidos, tá bom? Obrigado, desculpem por mais uma vez estar fazendo este pedido, porque nós, como somos família de Deus, nós entendemos que, como família, nós podemos nos alegrar juntos e também chorarmos juntos. Página 33, abra sua apostila na página 33. Estamos falando sobre o exame final no Tribunal de Cristo. Página 33. Estamos ali no ponto número 3, eu até vou repeti-lo, para ficar bem enfatizado esse ponto, sobre os tipos de recompensa. Já falamos da perda da recompensa, da obtenção da recompensa, e hoje vamos falar dos tipos de recompensa.
recompensa. Quantos de vocês entenderam na aula passada? Desculpe, caiu aqui. Isto. Quantos de vocês entenderam com bastante clareza na aula passada que o tribunal de Cristo não terá o objetivo de julgar ninguém no sentido da perda ou ganho da salvação, senão que o tribunal de Cristo terá como objetivo a questão de recompensas. E repito, recompensa não tem nada a ver com salvação. O próprio texto de 1 de Coríntios, capítulo 3, do verso 11 ao verso 15, nos ensina isto, né? Que alguns vão perder a recompensa, porém serão salvos. Quantos entenderam isso com toda clareza, gente? Quantos? Isto. É importante que isso fique bem assimilado, bem compreendido. Você pode não acreditar. E essa semana eu já assisti 3 vídeos de 3 pastores de 3 igrejas brasileiras enormes aqui nos Estados Unidos. Coincidência ou não, eu fiquei assombrado. E esses pastores ensinando com todas as letras, tá? Que a salvação está ligada com os nossos galardões. Eu não sei como ele pegou os textos. O irmão Kleber está sorrindo, né? Mas eu chorei, literalmente bateu no meu peito. Eu falei, não consigo entender isso. E a coisa mais estranha, irmãos, você pode não acreditar. Eu não quero compartilhar o vídeo com vocês, que dá uma vontade de chorar e rir ao mesmo tempo. Aí no final me deu raiva. E eu não gosto desse sentimento. O texto está ali. Já lemos esse texto, 1 de Coríntios 3, 11 a 15. Mas os caboclos, se me permitem, né, os abençoados, pegam o texto e fazem isso, distorcem. E o povo ali dando aleluia, glória a Deus, e aplaudindo. Eu falei, papai do céu, o que é isso? São igrejas evangélicas, são igrejas pentecostais, e parece que estão entrando num segmento de católico, né? Isso é coisa de católico, é coisa de espírita, que dá ênfase às obras como fossem elas a âncora da nossa salvação. Mas a nossa salvação é por graça, é por fé, é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Está bem claro isso, irmãos? Está bem claro isso ou não? Não pode ficar dúvida, pelo amor do Pai. Se você sair daqui com dúvida, eu me demito. Porque o negócio está ficando estreito, gente. O povo está sendo convencido de que os galardões lá no céu têm a ver com a nossa salvação. Não tem nada a ver com a nossa salvação, ok? Galardão é o resultado daquilo que fizemos em favor da obra de Deus aqui na terra. Vamos chegar lá na condição de salvos, mas não é pelo fato de que o galardão nos vai dar esse direito de dizer eu fiz, eu aconteci, cheguei no céu. Erradíssimo. Vamos lá, então. Número 3. Vamos repetir essa parte que já havíamos lido? Tipos de recompensas. O Novo Testamento usa uma linguagem especial dos tempos do primeiro século da era cristã, relativa ao tipo de galardão que os vencedores das Olimpíadas gregas e romanas recebiam como prêmio. Havia coroas de vários materiais, representando o tipo de vitória conquistada por aqueles vencedores. Está lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25. Eu convido vocês a estarem lendo comigo, por favor. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 24 e 25. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25. Eu quero acreditar que você já deve ter lido alguma vez este texto, tá? Mas é sempre bom deixar bem enfatizado a importância deste texto. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que
o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Preste muita atenção, esse texto ele nos chama muito, muito, pelo menos a mim, me chama muito a atenção, e aqui tem uma enorme lição. Preste atenção como esse texto, não sei se você já ouviu alguma pregação ou algum estudo bíblico sobre este texto, mas esse texto aqui tem uma profundidade maravilhosa. Me acompanhe aqui, por favor. Não sabeis vós, verso 24, leio ele de novo, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva ao prêmio. O que nós aprendemos aqui? Que os galardões são na base de que nos empenhemos com o quê? Com o esforço. Eu não sei se você já participou de algum tipo de competição. Alguns de vocês aqui já participaram em algum tipo de competição, corrida, vestibular, concurso público. Alguém já teve essa experiência de participar de uma competição? Quem? Alguém pode me dizer aí, irmão Kleber? Não sei se é irmã Maria das Neves, se é irmão Fábio, irmã Cássia, irmão Lely, mas eu já passei por várias situações na vida que implicam em competição, né? Já fiz vários concursos públicos no Brasil. Você sabe que é super difícil você conseguir um trabalho, né, a nível público, porque são milhares para pouquinhas vagas, né? Eu batalhei muito tempo para conseguir um emprego como servidor público do estado do Rio Grande do Sul. Eu nunca me esqueço, 199.300 candidatos para 315 vagas no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Eu falei, meu Deus, é a possibilidade de uma em 20 mil, mas vamos lá. Se Deus está comigo, eu vou pegar uma dessas vagas. Você pode não acreditar. Eu fui a pessoa número 199, eu peguei a vaga, última. Eu falei, coisa boa, os últimos serão os primeiros. E os primeiros. Eu fui lá na lista, né, do primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu falei, papo, eu estava desempregado 4 anos no Brasil. Aí eu fui baixando a lista, número 20, número 30, número 40, número 95, 110, 130. Jesus, não estou aqui. Estou eu de novo desempregado. Cheguei de 170, 182. Eu falei, Pai da glória, o que é isso? Você já estava chorando, olhando para aquela tabela enorme. Eu falei, Senhor, e dando glória, né? Imagina, eu chorando, dando glória, 4 anos desempregado. Daqui a pouco, 197, 198. Aí vamos ver quem é o último caboclo da lista? Eu. Aí eu comecei a chorar de alegria. Eu falei, Senhor, ô papai, será que vai ser assim no Tribunal de Cristo? Vou chegar lá e não vou ter o meu nome na lista, mas a diferença é que lá eu não tenho problema de não ter o meu nome na lista. Estão entendendo, irmãos? Lá eu não vou ter problema, eu já cheguei. Se eu vou ter ou não para receber o galardão, não estou muito preocupado, mas que sensação estranha quando você vê o seu nome como o último da lista, mas eu peguei a vaga. E Deus teve misericórdia de mim, eu fui 7 anos, em 7 anos de carreira no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, eu fui de escriturário para gerente operacional de uma agência muito importante no interior do Rio Grande do Sul, para a glória do Senhor. Fiz também vários vestibulares. Onde eu quero chegar, irmãos? Muita coisa nessa vida a gente tem que empenhar o quê? Muito esforço, muita luta, muita dedicação. Você se lembra daquele texto que, se não me engano, está lá em Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 14, que diz assim, que o reino de Deus é ganho pela força. Quem se lembra desse texto? O reino de Deus é ganho pela força. A salvação, entenda isso aqui, olha, entenda isso aqui. A salvação, ela é obtida não pelo nosso mérito. Quem nos dá a salvação é Cristo Jesus, pela nossa fé ao sacrifício que ele fez na cruz. Mas a Bíblia diz, o que perseverar até o fim, será o quê? Eu esqueci o versículo, alguém pode me ajudar? O que perseverar até o fim será o quê? Coroado.
Salvo. Salvo, salvo. Então, não existe essa, salvo uma vez, salvo para sempre. Salvação, vou repetir, quem dá, quem garante é o Senhor Jesus Cristo. Confere com a Bíblia? Sim ou não? Confere com a Bíblia? Quem dá é Ele. Mas para a gente obtê-la de forma final, tem que haver o quê? Batalha, luta, perseverança. Sim ou não, gente? Sim ou não? Na vida, a maioria das coisas que nós obtemos na vida ou conquistamos na vida é algo parecido? Sim ou não? Claro. Se a gente não tiver perseverança, entendo que vão surgir circunstâncias, problemas, impedimentos, dificuldades. Eu quero que você até guarde isso no seu coração. Muitas das dificuldades, escute, e dos impedimentos que ocorrem, não é coisa do diabo, não. Tem crente que diz: o diabo está colocando uma trava no meu caminho. O diabo está colocando impedimento. O diabo deve dar já. O diabo está com dor de cabeça. É tanta culpa que a gente joga na cabeça do diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Não, irmãos. Tem coisa que não é o diabo. Tem coisa que, acredite você ou não, está aqui escrito. É permissão de Deus. Para quê? Para nos provar, para nos testar, para saber. Você. Ok, vamos ver se você vai chegar até o fim. É duro a prova? É duríssimo. A nossa salvação é um exemplo. Ou você pensa que nós vamos chegar lá assim no mais? Não é mérito, entenda bem, não é mérito, mas é esforço. É uma coisa que se chama conquistar por causa do merecimento. E outra coisa é dizer: Senhor, eu sem ti, eu nada posso, mas a minha parte eu vou fazer, eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou batalhar. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão me entendendo? Isso aqui é importante. Na vida profissional, na escola teológica, na universidade, é a mesma coisa. Exemplo, vocês estão aqui estudando, vocês estão separando tempo, finanças, dedicação. Parece fácil, uma vez por semana. E é facinho, pastor. Não me diga que é facinho, não. Todos vocês trabalham, não é verdade? Todos vocês têm compromissos com família, com igreja, com casa, sim ou não? Ou estou errado? Todos vocês. Aí vocês decidiram abraçar o quê? Um desafio, sabendo que quem vai dar recompensa, primeiramente, é ele. Primeiramente, é ele. E abaixo dele, pelo esforço que vocês, na medida do possível, claro, vão estar empenhando, tá? Você já conseguiu pensar o dia da sua formatura? Ih, pastor, está longe. Parece que está longe. Parece. Quando você der uma piscadinha de olho, uau! Já estou vendo o irmão Fábio naquela roupa bonita de formatura, com aquele chapéu bonito, aquele sorriso, o pastor da igreja dele, do lado dele, a esposa, a família, né? Já estou vendo o irmão Kleber, né? Já estou vendo cada um de vocês por fé. Mas para chegar lá, sejam sinceros, é uma tarefa fácil? Sim ou não? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Aí vocês, quando chegar lá no dia da formatura, vocês vão dizer: meu Deus, valeu a pena. E que vontade me deu no meio do caminho de parar, de desistir, de chutar o balde, de jogar a toalha. É assim ou não é na vida espiritual? Seja sincero. É assim na vida espiritual? Claro, eu tenho certeza que você já teve muitas vezes vontade de dizer: chega, acabou, nada de igreja, acabou de servir a Deus, é por aqui que eu paro. Mas não é assim, irmãos. Quando a gente pensa que não pode, em Cristo nós podemos todas as coisas. E a questão do tribunal de Cristo, ela vai ser, ela vai ser aquela prova da nossa perseverança. Mas entenda, a única diferença é que o tribunal não vai implicar em salvação, senão em entrega de galardões. Olha o que diz o versículo 25, 1 de Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. O que é isso? Tem que ter propósito. Se você está lutando,
Você tem que ter propósito no meio dessa luta. Você não pode ter 3, 4 coisas no meio do caminho que isso vão te atrapalhar nessa luta. Concorda comigo? Nós temos que ter foco diante daquela luta, diante daquela meta que estamos perseguindo para alcançar. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Eu já corri 2 maratonas. Que isso, pastor? Já, parece que não, tenho 62 anos, mas eu já corri 2 maratonas. Há 37 anos eu corri a maratona de Londres. Pensa numa coisa de louco. Corri 227 corredores. Pergunta onde eu fiquei. 169. Mas eu fui até o final. Só chegaram no final 173 pessoas e eu fui o número 169. A língua estava no joelho, no dedão do pé, não sei onde estava. Cheguei morto. Isso há 37 anos atrás. Mas eu disse, Jesus, consegui fazer uma maratona. Eu fiquei tão animado que 10 anos depois decidi fazer outra maratona, né? Eu estava na Itália. Aí veio nos jornais italianos, né? Maratona de Roma, né? Tô dentro. Aí minha mãe, na época, me disse, você tá doido? Vou tentar de novo, cara. Vamos ver se melhora a minha marca. Eu me preparei e corri a Maratona de Roma. Isso há 33 anos. 620 atletas. Pergunta aonde eu fiquei. 74. Melhorei bastante. Mas eu cheguei até o final. É duro, é difícil, mas eu cheguei lá no final. Aonde eu quero chegar com isso? Você vai chegar no final. O mais importante não é começar. O mais importante é terminar. A palavra de Deus diz, né? Melhor o final ou o fim de todas as coisas do que o começo. Então, como é que vai ser esse final? Quando nós chegarmos lá no céu, tá? Olha as coroas que estão esperando por nós. Tem pastor que anda tendo sonho volta e meia com coroa. Coroa de 1, de 2, de 3 andares, coroa de pérola, coroa de diamante, coroa de rubi. Não, mas a Bíblia fala diferente. A Bíblia fala da coroa da vitória, da coroa de gozo, da coroa da justiça, da coroa da vida e da coroa de glória. A coroa de vitória. 1 de Coríntios 9, 25. A vida cristã se constitui numa batalha espiritual contra 3 inimigos terríveis, a carne, o mundo e o diabo. Esta coroa é denominada também como coroa incorruptível, porque se refere à conquista do domínio do crente sobre o velho homem. Esta coroa também ela é chamada de coroa incorruptível, como você vê aqui. Ó. Ela também é chamada de coroa incorruptível, porque é a coroa dos vencedores. Coroa de gozo. 1 de Tessalonicenses 2,9, Filipenses 4,1. A palavra gozo significa prazer, alegria, satisfação. Uma das atividades cristãs que mais satisfazem o coração do crente é o ganhar almas. Não sei você, mas a Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio e traz uma alegria. Não sei se você já teve experiência. Está falando de Jesus para alguém. Passa um tempo, talvez em alguns casos um longo tempo. E aquela pessoa que você não dava nenhuma possibilidade de ter um encontro com Jesus, ela tem um encontro com Jesus e aí você fica até bobo. Poxa, ela se converteu para Jesus. Alguém já teve essa experiência de falar de Jesus e ela lá na frente levantar a mão e dizer aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador? Não tem coisa mais linda, não tem coisa que dá mais prazer, mais satisfação. Mas hoje estamos vendo, infelizmente, isso diminuindo muito. Parece que hoje os crentes gostaram de ficar dentro das 4 paredes. Não estou dizendo que a maioria das igrejas ou todas as igrejas sejam assim. Mas parece que está pegando uma moda em algumas igrejas de gostar de ficar no seu quadradinho, nas suas 4 paredes. Evangelizar, nem falar, por favor. Está muito confortável. Né? Temos um evento nesse fim de semana, no outro fim de semana, no outro fim de semana. Ei, não estou dizendo que é errado a sua igreja ou as igrejas locais fazerem eventos. Não é errado. Agora, é errado a igreja só viver de eventos e esquecer-se do ministério para o qual ela foi chamado, que é sair para ganhar almas, porque a palavra igreja quer dizer chamados
para fora. Nós fomos chamados para ganhar almas. Ei, quantos aqui que desejam ser poderosos ganhadores de alma? Alguém aqui tem vontade de que Jesus use a sua vida para ganhar mais almas? Então, ganhar alma não é fácil. Você sabe que é difícil, mas não é impossível, porque quem, na verdade, isso é uma expressão engraçada, né? Ganhar a alma, mas, na verdade, não somos nós que ganhamos. Quem ganha é Jesus. Já perceberam? É aquela mesma frase, né? Eu encontrei Jesus. Já viram isso? Alguém vai lá, sobe no púlpito de uma igreja para dar um testemunho. Eu encontrei Jesus em 1974. Para pensar. Você não encontrou Jesus. Ele que te encontrou. Oh! Você vê que o negócio é bem estranho, as pessoas não param para pensar. A gente não teve, nunca teria capacidade humana própria de encontrarmos Jesus. Sabe por quê, irmãos? O pecado nos aprisionava, o pecado nos cegava, o pecado nos amordaçava, o pecado nos imobilizava, até que um dia, lá do céu, ele, por sua misericórdia, decidiu: eu vou me encontrar com o Fábio Lacerda, vou fazer daquele menino um ganhador de almas, vou enchê-lo do meu Espírito Santo, Lamanagacholabátébia, vou usar aquela vida como ele nunca imaginou e vou colocar o nome dele no livro da vida. Meu Deus, aí o Fábio toma aquele susto da fita dele. Foi um susto inicial, mas depois ele vai dizer: obrigado, Senhor, porque um dia tu me encontraste. Imagina a irmã Maria Almeida, o susto que ela levou quando Jesus, irmã das Neves, perdão, irmã Maria das Neves, o susto que ela teve quando Jesus se encontrou com ela, o impacto inicial. Eu faço uma leve ideia, né? E hoje ela está até hoje, né? Impactada pela graça de Cristo que foi na vida dela. A mesma coisa eu quero acreditar que foi com o nosso irmão Kleber, foi com a nossa irmã Cássia, foi com a nossa irmã Kelly. Irmãos, o mais importante é entendermos isto. Nós não temos capacidade, nunca teríamos, de encontrar Jesus, mas ele, por seu amor e bondade, nos encontrou. A mesma coisa ganhar almas. É uma força de expressão. Fulano ganhou almas, ganhamos coisa nenhuma. Nós fomos apenas o anzol. Não é? Só fomos o anzol, mas a isca, de verdade, quem foi? O poder da palavra, o poder do Espírito. E quem ganhou a alma mesmo foi o Senhor Jesus Cristo. Para que ninguém enche o bocão. Em 2021, em 2022, ganhei 93 almas. Mentira. Quem ganhou foi o Senhor Espírito Santo. Quem ganhou foi a palavra de Deus. Você só foi o anzol. Ei, alguém já tentou pescar sem anzol? Ah, pastor, se pesca com tarrafa. Mas alguém pesca com a mão? Tem os corajosos aí que conseguem pegar com as mãos, né? Os índios lá, os esquimós lá do Alasca, eu vi uma reportagem esses dias no Discovery Channel que os caboclos entram no meio da água gelada e pesca com a mão. Eu falei: rapaz, eu já tentei isso várias vezes e foi um fracasso completo. Mas geralmente se pesca com rede, na verdade, tarrafa ou anzol. Então eu e você somos a rede nas mãos de Jesus, somos os anzóis nas mãos do Espírito Santo, somos a tarrafa. E Jesus, ele é o quê? O Espírito Santo é o quê? A palavra é o quê? Eles são a isca. Aí sim, o mérito fica para eles, não fica nada para mim. Eu, como anzol, sou substituível, mas Jesus é insubstituível, por isso que ele ganha as almas. Então, que o Senhor nos ajude a ganharmos a coroa de gozo no momento que nós evangelizamos e ajudamos a ganhar almas, livrando-as da perdição eterna. A coroa da justiça, 2 de Timóteo 4, 7 e 8, é o prêmio dos fiéis, dos batalhadores da fé, dos combatentes do Senhor, os quais vencendo tudo, esperam a sua vinda. Então, a coroa da justiça é para os que amam a vinda de Jesus. Tem gente pedindo Jesus segurar um pouquinho. Senhor, não volta agora, não. Senhor, eu tenho que me casar. Senhor, eu tenho que ter um bom trabalho, Senhor, eu tenho que terminar minha casa própria, Senhor, eu estou gastando um monte para construir aquela casa bonita ali no interiorzão de Massachusetts. Senhor, segura, deixa eu terminar os meus planos, aí tu volta.
Você pensa que Jesus está levando a sério essas pessoas? Claro que não. Jesus está dizendo, o que ele está pensando? Está me dando ordens para eu não voltar? Não, não, não. Jesus deixou bem claro: trabalhai até que eu venha. Então, nós que temos que nos sujeitar ao que o Senhor Jesus está nos pedindo, ou seja, temos que fazer a nossa parte, temos que trabalhar, independente que tenhamos ou não aquilo que almejamos na vida, mas, acima de tudo, o nosso foco tem que estar onde? Para o céu. Irmãos, tem gente, tem crente que está fazendo a vida para ficar aqui na terra. Tem pastores que não creem mais no arrebatamento. Tem pastores que não creem nem no milênio, no governo de 1000 anos, e estão trabalhando só olhando para essa terra, que o Senhor tenha misericórdia. E, infelizmente, esses não vão conseguir, se forem salvos ainda, né? Não vão conseguir a coroa da justiça. A coroa da vida, Apocalipse 2:10, Tiago 1:12, não se trata da simples vida que aqui temos aqui. Essa coroa é um prêmio especial, porque implica a conquista de um tipo de vida superior à vida terrena ou à simples vida espiritual, como a têm os anjos. É a modalidade de vida conquistada mediante a obra expiatória de Cristo Jesus, a vida eterna, e o galardão da fidelidade do crente. Que Deus nos ajude, não é? Os mártires, aqueles que morreram pelo evangelho, serão os primeiros a receberem a coroa da vida. E tem a coroa de glória, 1 de Pedro 5:2-4. Certos eruditos, ou seja, especialistas na Bíblia, entendem que esta coroa é o galardão dos ministros fiéis que promoveram o reino de Deus na terra sem esperar a recompensa material. Hoje está se confundindo aquele texto da Bíblia. Digno é o obreiro do seu salário. Esse texto se refere àqueles que vivem da obra e vivem a tempo completo para a obra. Não é como hoje, em algumas igrejas, eu falo isso com muito respeito, vai lá um grupo de músicos profissionais e já exige do pastor: pastor, nós queremos ganhar $50 a hora, só porque são bons profissionais da música. E eles usam esse texto, né? Está escrito na Bíblia: digno é o obreiro do seu salário. Então, nós somos levitas, e como levitas, nos dá o direito de exigir salário. E vocês pensam que não? Tem pastor aí que está dando, entendeu? Há músicos. Não entenda isso como uma crítica. Vamos olhar a luz da Bíblia. Um pastor que está se matando, não é, para manter uma igreja organizada, para levar almas aos pés de Cristo, e um louvorista, né, um adorador que geralmente toca 3 a 4 horas por semana. Se a gente for olhar pela questão do esforço, do trabalho, quem estaria dando mais de si? O músico adorador, o louvorista, ou o pastor que está ralando de domingo a domingo? É uma coisa lógica, sim ou não? Você para pensar. Quem está ralando mais? Quem está dando mais de si, do seu sangue? O louvorista ou o pastor? Mas tem igrejas que, infelizmente, invertem os valores, preferem assalariar bons músicos. Não estou dizendo que eles não devessem receber. É uma questão de justiça, não a minha ou a sua, mas uma justiça à luz da palavra de Deus. Então, a coroa de glória vai ser dada para estes servos de Deus que, muitas das vezes, aqui na terra, como eu conheço missionários que estão lá passando fome, na África, na América Central, tá? Na Amazônia, no interiorzão da Ásia, e a igreja não dá um centavo, mas eles estão lá, irmãos, necessitados, carentes, levando almas para Cristo e não recebem nada em troca. Isso dá muito no coração, isso machuca o coração. Eu já fui missionário 6 anos na Argentina e no Uruguai. Não tive apoio, não falo isso por desabafo, por revolta, não tive apoio de nenhuma igreja aqui no Brasil, porque a mentalidade de algumas igrejas é assim: eu só te apoio no momento que nós enviarmos a você em nome da igreja para plantar a bandeira da igreja. Hã? Como é que é? Plantar a bandeira da igreja ou plantar a bandeira do evangelho? Quando eu vi isso da boca de um pastor com quem eu trabalhei, eu falei: calma, pastor,
Eu vou fazer o quê? Eu vou levar a bandeira da minha igreja local, a bandeira da nossa igreja, do nosso ministério. Então, vou fazer o seguinte: eu e minha família vamos seguir o chamado do Senhor Jesus e não se preocupe em nos dar nenhum apoio. Mas vocês vão voltar com uma mão na frente e outra atrás. Pastor, nós sabemos quem nos chamou. Vocês acreditam? Pensa num homem que fez oração contrária para que a gente voltasse. Eu não estou falando isso que eu tenho raiva dele, não. Inclusive, está muito enfermo hoje, muito enfermo. Temos orado por ele. Mas, para surpresa dele e de toda a igreja que não acreditava, Deus nos ajudou. Deus pegou pela nossa mão, Deus nos abençoou, Deus confirmou o chamado missionário. Como eu quero acreditar também que você, muitas das vezes, recebe um chamado da parte de Deus, e muita gente não acredita. Eu quero acreditar que você já teve essa experiência, que Deus chamou você para fazer alguma coisa, e os seus irmãos olharam para você: você vai fazer o quê? Você foi chamado para fazer o quê? Peraí, você nem é pastora, você não é... Quem é você? Irmãos, quem somos nós? Nós não somos nada, nós não somos ninguém, se não for a poderosa mão de Deus. Então, irmãos, não se desanime. Quando Deus chamar você, escute essa, não sei para quem eu estou falando da parte de Deus aqui, se é para todos vocês ou para um de vocês. Não se desanime. Quando Deus te chamar, aleluia, quando Deus te confiar uma missão, na qual ninguém acredita que você vai poder fazer, é aí que Deus vai fazer. Presta atenção. Todas as vezes que Deus te chama para fazer uma missão, a maioria das vezes, todo mundo vai duvidar de você. E a gente espera o contrário, né? Que todo mundo vai aplaudir, que todo mundo vai dizer: uau, Dom, maravilha, ou Jesus está chamando o Kleber para a obra, Jesus está chamando o Fábio para a obra, está chamando a Maria das Neves para a obra. A gente pensa que todo mundo vai aplaudir a gente, é o contrário. A gente vai receber aquele voto de desconfiança, aquele voto de abandono, de rejeição. Mas não é para você ficar com ressentimento e magoado com seus irmãos, não é para você orar por eles, é para você amá-los e ter a segurança que a nossa dependência é de quem? Dele. Dele. Mas tem pessoas que estão esperando muito aqui de baixo. Então, continue avante, continue conquistando no poderoso nome de Jesus, sem esperar muito, mas esperando o quê? A coroa de glória. Existem, pelo menos, olha o que diz aqui a apostila, 6 outros julgamentos escatológicos na Bíblia, além do tribunal de Cristo. O julgamento dos pecados no Calvário, o julgamento pessoal do crente quanto à sua participação no corpo de Cristo, o julgamento de Israel, o julgamento das nações no período da grande tribulação, o julgamento dos anjos caídos e o julgamento do grande trono branco. A maioria desses julgamentos já aconteceu e alguns outros estão preditos para acontecer no futuro. São julgamentos que envolvem justiça e juízo. Nós vamos falar mais adiante, vamos dar uma pincelada em alguns desses julgamentos que são muitíssimo interessantes. O Tribunal de Cristo, importante, alô, olha que isso aqui é importante. O Tribunal de Cristo e o Tribunal do Grande Trono Branco são os 2 principais tribunais de prestação de contas diante dos quais cada pessoa neste mundo deverá comparecer. Vamos entender isso aqui, ó. Para quem é o Tribunal de Cristo e para quem é o Tribunal do Trono Branco? Vamos lá. Eu quero acreditar que você deu uma lidinha na apostila por cima. E aí já pescou a diferença entre o Tribunal de Cristo e o Tribunal do Trono Branco. Qual é a diferença? Alguém já deu uma olhadinha na apostila e já teve a curiosidade de chegar lá? Vamos lá. Quem é o corajoso que hoje abre o áudio para me dizer em poucas palavras? O Tribunal de Cristo é para julgamento das obras, galardões, e o trono branco é salvação e perdição. Vou corrigir um pouquinho o irmão Fábio. O Tribunal de Cristo é para os salvos e envolve recompensas. Não tem nada a ver com salvação. O Tribunal do Trono Branco são para os ímpios e perdidos.
E aí vai ser a confirmação da sentença de condenação para o lago de fogo e enxofre. Vou repetir para ficar bem guardado, tá? Tribunal de Cristo, somente para os salvos. Motivo: entrega de recompensas, nada a ver com salvação. Tribunal do Trono Branco, ímpios e perdidos. Razão do Tribunal do Trono Branco: confirmar a sentença condenatória para o lago de fogo e enxofre. Compreendido a diferença? Vamos avançar. Essa diferença tem que ficar bem clara. Vamos lá. Sendo que o tribunal de Cristo será exclusivamente para os salvos, Jesus falou em Mateus 12:36 que toda palavra ociosa ou frívola que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. O apóstolo Paulo declarou que todos vão colher o que semearam. E numa palavra especial aos cristãos, Paulo escreveu que os que servirem bem ao Senhor receberão a recompensa da sua herança. Quantos de vocês creem na lei da semeadura? Alguém aqui crê nisso? Na lei da semeadura você planta hoje e na mesma medida lá na frente, você vai colher. Você crê nisso? Então vamos batalhar, gente. Vamos semear bem. Vamos semear corretamente, porque do contrário, vamos colher coisas difíceis. A mesma coisa nas recompensas. Se a gente semear bem aqui na terra, nesta vida e já lá no céu, vamos também colher bem, para a glória do Senhor. Vira a página. Página 34. Quando a Bíblia diz que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, está de fato declarando que o ato de comparecer significa ser colocado à luz da justiça de Cristo. A ideia sugerida é a de faneroses, é uma palavra grega, né? Faneroses, que quer dizer manifestação. O propósito do tribunal é o de manifestar as obras praticadas pelo cristão e colocá-las à prova do fogo, para que se identifique os materiais mediante os quais praticamos nossas obras. O caráter do julgamento é individual. Não se trata de um julgamento em massa, em classes, mas um puro. Ei, salvação é individual. Você não pega carona na salvação do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Quem sabia disso? Que salvação é um negócio individual, né? Por exemplo, o irmão Kleber não vai pegar carona com a esposa dele. A salvação é dele. A da esposa dele é dele. Irmão Fábio não vai pegar carona na salvação da esposa. Pode ser uma mulher de Deus, uma mulher consagrada, separada. Aí o irmão Fábio dá um dia na ideia, né? Ei, meu amor, deixa eu pegar uma caroninha contigo. Não funciona não, gente. Mas eu conheço marido e mulher, um se escorando sobre o outro. Não, não. A salvação é individual. Por ser tudo individual, por que seria diferente o galardão, os galardões, não é verdade? Não, eu e minha esposa fizemos muito pela obra do Senhor, então cada um receberá de forma separada, individualizada. Ok, trabalharam juntos? Glória a Deus, maravilha, e assim deve ser. Marido e mulher, na medida do possível, trabalharem juntinhos, unidos, em conformidade, em acordo. Mas na hora do galardão, não vai dar uma desperta, não. Pelo fato que a sua esposa fez isso aqui, que geralmente, com todo respeito, por favor, não me mal interprete, as mulheres, na maioria das vezes, são mais dedicadas que nós homens. E às vezes damos uma desperta. Não, minha mulher ora, minha mulher jejua, minha mulher se consagra. Aqui eu vou fazer, vou na sombra dela. Vai nessa que você vai mal. Não é? Você tem que imitar o exemplo dela. Se você tem uma esposa desse calibre, imite. Seja parecido, até igualzinho a ela. Aí você vai receber o galardão, provavelmente na mesma proporção no dela. Mas não tome carona nas obras, nos méritos, no esforço dela. Ela pode até te influenciar, ok? E é bonito quando uma mulher de Deus influencia o seu esposo. Mas vamos guardar isso bem claro. Salvação e galardão são coisas individualizadas. Está claro isso aqui? Está claro? Não dá uma desperto, não, né? Não se deita na tua esposa
Tá? E nem permita isso. Misericórdia. Deixa Deus trabalhar de forma bem individualizada. A doutrina do purgatório, olha só, a doutrina do purgatório parece uma piada de mau gosto, mas milhões de pessoas na face da Terra creem nesta doutrina. Quem já ouviu falar da doutrina do purgatório? Alguém já ouviu falar? Já quero adiantar, não tem nada a ver com laxante. Tem um aluno de uma turma aqui, pastor, doutrina do purgatório. Purgatório tem algo a ver com laxante? Não, meu irmão. Ele até ficou, todo mundo começou a rir dele. Não tem nada a ver com laxante. Ele falou, purgatório, lactopurga, purga, tem a ver com purga, tem a ver com laxante, não tem nada a ver com laxante, meu irmão. Isso é um nome, não faz associações disparatadas, fora de lugar. Mas alguns de vocês já ouviram falar sobre a doutrina do purgatório? Alguém se anima para me falar em poucas palavras o que você entende? O que você entende? Não importa que seja certo ou errado. O que você entende pela doutrina do purgatório? Se você der uma ledinha na apostila, você vai saber, você vai responder essa pergunta. Vamos lá. Ninguém se anima a abrir o áudio para dizer pouquinhas palavras, não precisa dar um discurso de 10 minutos, não. 2 minutos já é o suficiente. Vamos lá. Como eu vim eu não li a apostila, tem que ser sincero, né? Mas Perfeito. como eu vim do catolicismo, eu sei que eles acreditam que a pessoa morreu em pecado, não importa, porque ou se não estava na igreja, eles fazem as missas e vai rezando pelas pessoas, e eles vão para o purgatório para purgar os pecados e assim eles se salvam. Então eles fica como que eles abolissem o sacrifício da cruz de Cristo, né? Então não precisa de Jesus. Você morreu no pecado, vai para o purgatório, o pessoal ora aqui, reza e você é salvo depois. Quero apresentar a vocês o ex-sacerdote, irmão Fábio Lacerda. Falou igualzinho o sacerdote. Gente, eu convivi já com sacerdotes católicos. Ouvi o irmão Fábio agora, está sendo gravado, né? Parece a reencarnação de um sacerdote que eu convivi há 40 anos. Sério, irmão Fábio? Tinha até aquele negocinho naquela rodinha na cabeça e se chamava Fábio, né? Só que o Fábio Queiroz. Que coisa curiosa. Um sacerdote lá da Igreja dos Capuchinhos, na rua Frei Caneca, no Rio de Janeiro, né? Me lembrou, não queria falar não, né? Quando eu conheci o irmão Fábio, eu falei, rapaz, é a cara daquele Frei. Será que o irmão Fábio já foi sacerdote? Agora ele confessa, gente. É porque ele é muito modesto, ele não quer dizer que ele já foi sacerdote. Vocês ouviram, né? O ex-sacerdote convertido a Jesus, né? O Frei Fábio Lacerda. É desse jeito, meus irmãos. A Igreja Católica ela tem essa coisa, essa lavagem cerebral, né, irmão Fábio, melhor do que ninguém pode dizer isso, né? Que todo mundo acredita de pé roxo, é uma coisa assustadora, é uma lenda, irmãos, é um mito babilônico que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, eu resumi nesse parágrafo. A doutrina do purgatório ensina que as pessoas, depois da morte, vão para o purgatório para purgarem, para purificarem, limparem os seus pecados e obras nesta vida. Essa purgação aconteceria através do fogo. Entretanto, esta é uma doutrina espúria, isso é uma doutrina totalmente extravagante e falsa. A figura do fogo no tribunal de Cristo não tem nada a ver com o purgatório e o seu papel de expor as impurezas e não de possibilitar a salvação de ninguém. Não há qualquer relação do tribunal de Cristo com o purgatório. Purgatório é lenda, purgatório é um mito, purgatório é um ensinamento pagão que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Muitos cristãos que vivem uma vida cristã descuidada, cuidado com esse ponto aqui, ó. Muitos cristãos que vivem uma vida cristã descuidada, além de correrem o risco de perderem a salvação, caso sejam salvos, não receberão recompensa no tribunal de Cristo. Vai ser surpresa, meus irmãos. Lá no céu vai chegar um povão batendo no peito. Fiz e aconteci. Hã? Como é que é? Repete. Fiz e aconteci lá na terra. Aí vai ver o julgamento, o tribunal de Cristo. Chegou, está salvo. Entenderam? Chegou lá, está salvo.
mas na hora do recebimento do galardão, ó, o fogo queimou tudo. E agora? Senhor, tem um negócio errado. Eu levantei 5 congregações. Senhor, está errado. Eu levei mais de 4.000 vidas aos teus pés. Senhor, eu preguei 25 anos, sem parar. Jesus vai até rir de você. Hã? Você está querendo dizer que eu fui injusto? Você vai querendo dizer que eu não estou te dando o que é justo, que é a tua salvação? E por que você está exigindo de mim recompensa? O problema, irmãos, não é no fazer a obra. O problema é a motivação. E esse pensamento hoje está na cabeça de muitos cristãos. Ativismo. Quem já ouviu falar dessa palavra? Ativismo. Alguém já ouviu falar dessa palavra? O que é ativismo? É uma doença espiritual que está na cabeça de alguns líderes e igrejas. Não, eu tenho que fazer, 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 eu tenho que fazer. Não é eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer bem e com a melhor das intenções. Ó, eu tenho que fazer com o meu coração rasgado para Cristo. Não é para fazer competição com meu irmão, com a minha irmã, com aquela igreja. Eu vejo igrejas trabalhando hoje, fazendo assim, competição. Quem chega primeiro, quem tem. Qual é a igreja de maior número de eventos? Qual é a igreja que vai trazer maior número de pregadores de fora? Na Flórida, eu conheço 2 igrejas brasileiras, elas fazem rasgadamente competição. A igreja que tem mais eventos. Irmãos, não vai ser assim, não. Lá em cima, que surpresa será quando muitos que pensam vão ganhar galardão, mas não vão ganhar absolutamente nada. Mas, graças a Deus, vão estar salvos, que é o mais importante. A perda de recompensa naquele dia por muitos dos salvos não significa castigo. Uma reflexão constante disso hoje faz-nos primar pela qualidade do trabalho cristão que fazemos para Deus. Isso quer dizer que temos que fazer o melhor. Eu vejo pessoas, e me permitem com todo respeito, na área do louvor, tendo aquela desculpa esfarrapada. Trabalha 12 horas por dia, aqui no caso da América, né? Limpa 10 casas. Aí chega naquele culto da semana ou no culto do domingo, não teve tempo de ensaiar o louvor. E a pessoa com a cara mais lavadinha do mundo, Pai do Senhor, igreja, olha, trabalhei hoje 12 horas, limpei 10 casas, não tive tempo de ensaiar nem em casa, mas eu vou louvar para Jesus. Ai, amém, igreja? Amém, igreja? Que amém, igreja, coisa nenhuma. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 48:10, parte B, a parte A. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deixa eu perguntar a vocês, quando Deus Pai enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, ele enviou o melhor que tinha ou o pior que tinha? Vamos lá, se podem me responder. Quando Deus Pai enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, ele enviou o melhor que ele tinha ou enviou o resto daquele que ele tinha? Alguém pode me responder? Melhor. O melhor. E por que nós não damos o melhor do nosso tempo? Muitas das vezes para servir a Deus. Porque não damos o melhor da nossa dedicação para Deus. Perceba uma coisa, e é estranho o que eu vou dizer, é estranho, e espero em Deus e creio em Deus que não se aplica a nenhum de vocês. Mas tem crente que dá o melhor de si no seu trabalho material, sabe por causa de quê? Não, se eu fizer feio no meu trabalho material, eu não vou ganhar. Minhas horas vão ser cortadas, eu não vou receber o meu salário. Então, tem crente que faz isso aqui, ó, para dar o melhor de si no seu trabalho material por causa disso. Mas nós não recebemos isso aqui, não, em servir a Deus. E por que muitas das vezes alguns de nós, graças a Deus que não são todos, damos migalhas dos nossos talentos e do nosso tempo para servir a Deus? Que Deus nos ajude a nos esforçarmos para dar o melhor. 1 de Coríntios 9:27, olha o que diz aqui, olha, nesse parágrafo. Paulo se preocupa e teme em depender da força da carne, em vez de depender da força do Espírito. Por isso diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão,
para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, servir a Deus é o quê? É um ato de servidão. Você tem que subjugar a sua natureza humana, colocá-la debaixo da completa dependência de Deus, porque por nós mesmos nós não serviríamos a Deus com eficiência e com responsabilidade. Deixa eu levar vocês a um texto na Bíblia muito interessante. Eu creio que vocês já devem ter lido esse texto. Filipenses capítulo 2, verso 13. Eu até peço que vocês anotem esse texto. Acredite se você quiser, parece que esse texto não é muito conhecido, não. E todo mundo já leu esse texto, já passou por esse texto e não consegue se lembrar. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Olha que interessante isso aqui. Se você puder ter a sua Bíblia aberta e até anotar que isso aqui vale a pena. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vou repetir o texto para você perceber o que Deus está falando conosco neste texto. Porque Deus é o que opera em vós, ou seja, é o Espírito de Deus, né? Na verdade, que trabalha em mim e em você. Mas de que forma ele trabalha em mim e em você? Tanto o querer, ou seja, você tem desejo de estar na igreja, naturalmente? Não. É o Deus que opera o quê? Na minha e na sua vida? O querer. Porque se fosse pelo nosso querer humano, eu te garanto, nenhum de nós iríamos aos cultos. Nenhum de nós serviríamos a Deus. Alô? Quantos estão me entendendo? Isso aqui é sério. Se não fosse o querer de Deus em nós, ficaríamos, com todo respeito, sentadinhos na nossa casa. Daqui eu não me movo. Vou assistir o culto online. Então, o que diz aqui? Porque Deus é quem opera em vós tanto o querer, como o quê? Como o quê? Como o efetuar. Se fazemos algo, ainda que pequenininho, não é por causa da força do meu muque, não. Não é da força da sua inteligência, não, ou do seu chamado. É pelo poder de Deus que efetua em nós para fazermos algo para Ele. E é como? Segundo a sua boa vontade. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a estarmos submissos à sua palavra. A palavra reprovado, adóquimos, Paulo não está temendo perder a sua salvação, mas está preocupado se o seu trabalho no dia de contas não for aprovado. Neste contexto, a Bíblia diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Eu já fui reprovado na escola, irmãos, eu não tenho medo de admitir, já rodei 4 anos seguidos no primeiro grau. Você não está entendendo a frustração que dá. Primeiro ano, bomba. Segundo ano, bomba. E meu pai, vou te dar uma bomba em você, se você reprovar no terceiro. Reprovei no terceiro. Sabe qual a bomba que meu pai me deu? Uma cintada, que eu tenho a marca até hoje no meu lombo direito, nas minhas costas. Quando chegou o 4º ano que eu levei a bomba, eu falei: de novo? Que filho é esse que eu estou criando para ser bombeiro? Porque é bomba uma atrás da outra. No 5º ano, meu pai foi claro: você toma vergonha na tua cara, ou eu não sei o que eu faço da tua vida. Aí eu já conhecia Jesus. E eu gritei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tinha 14 anos. Tem misericórdia de mim. Se eu reprovar o 5º ano, eu estou arrebentado. Meu próprio pai vai me arrebentar. Mas Deus tem misericórdia. E no 5º ano eu passei assim, ó, com a corda no pescoço. Você já teve uma experiência de ter sido reprovado em alguma área da sua vida? Você já teve essa experiência, sim ou não? Essa aqui é uma.
dentre tantas que eu já vivi. E é uma sensação horrível quando você está ali, ó, reprovado, reprovado, reprovado. Na escola teológica, misericórdia, eu não quero que isso aconteça com nenhum de vocês, porque é uma sensação horrível. Tem aluno que não aguenta, gente. Ele para de vez e joga a toalha, chuta o balde e acaba com tudo. Eu tenho 2 alunos que já foram reprovados em outras escolas 4 vezes, igualzinho a mim. E eu dei o meu testemunho para eles, não assim online, em particular. Falei, pastor, eu não vou pegar o seu espírito, não, mas eu vou direto, eu vou passar, não. Em nome de Jesus, vão batalhar para você não ser reprovado. Por que eu estou colocando isso para vocês, irmãos? Podemos ser reprovados em tudo nesta vida. Anote. Podemos ser reprovados em tudo nesta vida, menos na salvação. Que até sejamos reprovados no recebimento dos nossos galardões, mas não na salvação. Se a gente for reprovado na salvação, aí não tem jeito. Não tem volta, não tem retorno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Na salvação, não. Vamos, se for necessário, até nos arrastarmos, mas salvação é algo perigoso e não tem retorno. Paulo tinha a convicção de que a coroa da justiça lhe estava garantida, porque se não tivesse feito qualquer outra obra que merecesse um galardão maior, ela lhe seria conferida por sua retidão no ministério otorgado pelo Senhor. Pensar dessa forma não significa que havia no coração do apóstolo qualquer resquício de presunção. Paulo não se achava melhor do que os demais, embora ele foi usadíssimo da parte de Deus. Paulo não se achava ser a última Coca-Cola do deserto. Hoje vemos muitos cristãos usadíssimos por Deus e pensam que eles são indispensáveis e insubstituíveis. Anote aí, minha irmã e meu irmão, nenhum de nós somos indispensáveis. Nenhum de nós somos insubstituíveis. Se eu faltar hoje, Deus tem outro para colocar no meu lugar. Com todo respeito, irmão Fábio não é insubstituível. Se ele faltar na obra de Deus, tem outro melhor do que ele. Né? Irmã Maria das Neves pode estar fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, espetacular na sua igreja. Glória a Deus por isso, mas ela não é insubstituível. Ela sabe disso. Ela não é insubstituível. Se ela faltar, tem outro que o Senhor já tem na agulha, esperando para colocar no lugar. Em outras palavras, nós não podemos ter a presunção em pensar que somos os melhores. Não existe isso. Mas nós temos que lutar para fazer o melhor. Quando estou me entendendo, gente? Quando estou me entendendo? Temos que lutar, lutar, lutar para fazermos o melhor. Ainda que nesta luta não sejamos e não seremos os melhores. Vamos dar uma viradinha de página? Uma viradinha de página? Eu vou terminar hoje a aula um pouquinho mais cedo por uma razão. Vocês vão entender agora. Tanto na próxima aula, nós vamos nos dedicar falando da parábola das 10 virgens. Gente, isso aqui é lindo demais. Preste atenção, tá? Eu vou usar uns 5 minutinhos, a gente vai terminar a aula um pouquinho mais cedo hoje, porque falar deste assunto para dar uma interrupção vai ficar feio e vai deixar vocês perdidos na poeira e não convém. Então, eu já planejei esta aula para funcionar hoje, um pouquinho mais curto, mas que a próxima aula a gente vai dedicar full. Vamos tomar toda a aula falando da parábola das 10 virgens. Mas deixa eu dar umas rápidas pinceladas. Quem de vocês sabiam que a parábola das 10 virgens fala das 3 etapas do casamento judaico? Quantos de vocês já ouviram falar, ou já leram, ou já estudaram alguma coisa que a parábola das 10 virgens tem a ver com as 3 etapas do casamento judaico? Alguém sabia disso? Sim ou não? Ninguém. Maravilha. Eu sabia, pastor. Oh, irmã Lélia já sabia. Perfeito. Então, nós vamos trabalhar com detalhes. Você vai ficar boquiaberto. O casamento judaico, como era no passado e como é até o dia de hoje. Ele tem 3 etapas. E você sabia que no casamento judaico estamos nessa figura, nesta analogia entre a segunda e a terceira etapa
Porque entre a segunda e a terceira etapa é que se deu a chegada do noivo, lá em Mateus capítulo 25. E exatamente nessa transição da etapa 2 para a etapa 3 que vai ocorrer o arrebatamento da igreja. Olha, vocês vão ficar impressionados em que estágio nós nos encontramos. Outra coisa, quem de vocês sabia que a parábola das 10 virgens fala de 2 tipos de uma igreja dentro de uma? Ou seja, no mundo inteiro temos milhares de igrejas locais, mas a parábola das 10 virgens, ela revela exatamente que dentro de cada igreja local tem 2 igrejas. Quantos de vocês sabiam disso? Quantos? Então nós vamos estudar dentro de cada igreja. Tem 2. Como é que é? Não, mas a minha igreja nunca foi dividida, a minha igreja é unida. Não estou falando dela trabalhar assim, estou falando no ângulo espiritual. Porque 5 virgens eram prudentes e 5 eram nécias, tolas, imprudentes. Aí fala da igreja que está esperando a vinda de Jesus, a igreja que está orando, está pregando, que está ensinando. E a igreja que não está nem aí com a vinda de Jesus. Mas isso tem na minha igreja? Eu te garanto que sim. E não fique preocupado em procurar quem são aqueles que não estão se preocupando com a vinda de Jesus. Sabe por quê? É muito fácil. Se você espera, crê e ama a vinda de Jesus, é fácil, você vai saber na sua igreja quem não tem o mesmo procedimento. Não é para julgar, por favor, é para você orar, amar aquelas pessoas que não estão nem aí com a vinda de Jesus. Um aluno de uma outra turma me perguntou: pastor, e se no meio destas pessoas que está a igreja, que não quer nada com a vida do Senhor Jesus, estiver o meu próprio pastor, o que eu faço? O que você faz? Redobra a tua oração. Redobra a tua oração, porque se é o pastor da igreja que não quer nada com a vinda de Jesus, não prega, não ensina nada sobre arrebatamento, grande tribulação, ainda que seja uma palavra básica, ali sim você tem que dobrar o teu joelhinho e pedir: Senhor, tem misericórdia do meu pastor, porque ele já está criando comprometimentos para o rebanho teu aqui local. Não sei se você conhece igrejas assim. Eu conheço, infelizmente, centenas de igrejas cujos pastores estão assim, ó, de braços completamente cruzados com respeito a falar ou a ensinar alguma coisa básica sobre a segunda vinda de Jesus. Então, nós vamos falar tudo isso dentro do pacote chamado a parábola das 10 virgens. Deixa eu dar uma dicasinha boa para vocês que vai ajudar muito. Trabalhinho de casa. Leiam a página 35, 36 e 37. Toda a aula da próxima quinta-feira vai ser trabalhada em cima dessas 3 páginas. 35, 36 e 37. Leiam com atenção, se possível, por favor, leiam com os textos bíblicos, abrindo a sua Bíblia, lendo, comparando versículo com versículo. A próxima aula você vai ficar abalado, porque nós vamos apresentar coisas lindas que provavelmente nenhum de vocês jamais ouviu falar. E está tudo aqui, ó, tudo aqui dentro da palavra de Deus. Só que a gente vai sair, ó, da superfície, vamos dar um mergulhão de 10.000 metros de profundidade só dentro desta parábola das 10 virgens. Amém? Está entendido? Então, páginas 35, 36 e 37. Leia com muita atenção, leia também com a Bíblia aberta, comparando os textos que estão sendo aqui pedidos. Para finalizar, não deixe para a última hora. Na próxima aula eu já vou dar a data certinha que você vai entregar o seu questionário, mas está aqui, ó, gente, está aqui, ó, no finalzinho, está aqui o questionário. São 94 perguntas, tá? No final na próxima aula eu vou dar a data certinha e você vai entregar aproximadamente de 2 a 3 semanas à frente do último dia de aula. Deixa eu já adiantar então para vocês já anotarem quando vai ser o final
desta matéria. Tá? Então, vocês já se programarem para dizer, né, que jacaré abraçou vocês. Não quero que nenhum jacaré abrace vocês de última hora, ok? A última aula desta matéria vai acontecer no dia 28 de julho. Anote aí. 28 de julho é o último dia da matéria o último dia desta aula, ou seja, da matéria de escatologia, fechando o módulo 3. Anote aí agora, quando é que você tem que me entregar o questionário? No máximo até o dia 11 de agosto. Pastor, está longe? Você pensa que está longe. Você pensa que está longe, mas não está longe, não. Se você deixar para a última hora, vai ficar apertado para o seu lado. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Então, já comecem a fazer agora. Agora, já, já. Mas, pastor, a gente não passou ainda por certos pontos da apostila. É mais uma razão que você vai ter para ler um pouquinho mais à frente a apostila, que vai te dar condições de responder este questionário. Guarde bem o que eu vou lhe dizer, já vamos terminar. Mais de 60% deste questionário tem respostas curtas e objetivas. Eu vou repetir, mais de 60% deste questionário, são 94 perguntas. Tá? Então, 50% seriam 47 perguntas. Então, aí nós temos mais de 50 perguntas cujas respostas são bem curtinhas. Com 2 frases, você elimina a resposta. Menos de 20%, as respostas vão ser um pouquinho longas, mas a grande maioria, 60%, são respostas, entende? Curtas e objetivas. Você vai lá, toma lá da cá. Não tem mistério. Então, começa já a fazer. Anotou aí? 11 de agosto é a data de entrega desse questionário. Se ocorrer algum problema, eu posso prorrogar uma semana a mais. Mais do que isso, eu já não posso, porque vai comprometer o bom andamento da outra matéria que já vai estar em desenvolvimento. Quantos me entenderam, gente? Quantos me entenderam? Isto. Anotou aí? Último dia da aula de escatologia, fechando o ciclo de 3 módulos, 28 de agosto. Dia da entrega, o dia máximo da entrega do questionário, 11 de agosto. 28 de julho termina esta matéria, 11 de agosto é a data de entrega do questionário. Quem tiver algum problema, podemos esticar até o dia 18. Entenderam, gente? Anotado? Memória às vezes nos trai, então anote tudo para depois não dar problema lá no final. Perfeito, gente? Paramos por aqui. Muito obrigado. Deus os abençoe. Você que já pagou a mensalidade do mês de junho, foi hoje o último dia, mas se ainda por um acidente, por algum probleminha, você não pode pagar a mensalidade do mês de junho, por favor, entre em contato conosco e para acertarmos a data mais próxima possível para você regularizar a sua mensalidade do mês de julho. Outro favor que eu quero pedir a vocês. Alguns de vocês, não com todos, quando fazem o pagamento, eu observo que não fazem no nome de vocês, tanto pelo Zelle como também pelo Venmo. Pode fazer no nome do seu esposo, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, ou até mesmo de um amigo. Quando a conta não estiver em seu nome, identifique-se, porque eu estou tendo um grande problema. Não digo a maioria. A maioria aqui, a maioria tem os seus próprios nomes nas contas. Aí eu vejo direitinho quem está fazendo o pagamento. Exemplo, irmão Kleber, irmã Maria Almeida, irmão Fábio. Mas tem aluno que não está se identificando. Aí eu tenho que descobrir
Joana das Quantas. Quem é essa Joana das Quantas? Pagou o quê? Eu fico perdido. Aí eu estou lá que nem um desesperado, tentando fechar a contabilidade da escola. Aí tem Joana, tem Miguel. Gente, estou falando sério. Tem Joana, tem Miguel, tem Francisquinho, tem Mariazinha. Falei, quem são esse povo? São alunos ou são o quê? São alunos, né, que usam emprestado as contas dos seus esposos e das suas esposas. Aí eu fico perdidinho nas nuvens. Então, sempre na medida do possível, se você faz o pagamento, se a conta está no seu nome, glória a Deus. Se não está, se identifica, porque eu ainda não tenho bola de cristal para saber quem é que está fazendo o pagamento para a gente, tá bom? É só essa dica, né? Eu estou falando isso com todas as turmas. Eu estou com 18 contas no ar. 18 pessoas que estão me pagando, eu não sei de onde está vindo, né? Tem aquele cheque voador, já ouviram falar do cheque voador? Estão recebendo pagamento voador. Não sei de onde, de quem está vindo. Está entrando, mas eu preciso saber de quem está vindo para eu dar baixa, entende? No registro das pendências. Gente, falei demais. Vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor por essa aula. O Espírito Santo falou conosco nesta noite, falou conosco através da sua palavra, falou, irmã Kelly, ó, trabalhando, lutando, se esforçando, o galardão da irmã Kelly não vai ser brincadeira, não. Irmã Kelly, quando só chegar lá no céu, Jesus vai dizer, minha filha, que esforço tu fizeste, dirigindo, dando aula e aprendendo a minha palavra. Ah, minha filha, eu vou te dar um galardão que tu vai ficar assim, ó. E a gente vai se alegrar vendo a irmã Kelly recebendo um galardão desse tamanho, porque o que ela está fazendo, como muitos de vocês fazem, é um esforço para alegrar o quê? O coração de Jesus. E Jesus fica muito feliz, né? Quando a gente está ali, ó. Meu Deus, eu não posso perder essa aula. Estou aqui dirigindo, Senhor, estou fazendo comida para o meu marido, Senhor, a casa está caindo, mas eu estou aqui ligadinho, ligadinha com a tua palavra. Deus recompensa, irmã Kelly, Deus recompensa cada um de vocês, né? Porque o vosso trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nosso irmão Kleber, com um chapéu que eu nunca vou ter. Olha o boné do irmão Kleber. Olha lá. Oh, Jesus da glória. Esse boné é bonito. Eu tenho que ir lá para a Uster pegar a unção desse boné. Nem que eu consiga levar emprestado para minha casa, lavo e mando de volta para a Uster. Irmão Kleber vai estar nos despedindo agora com uma palavra de oração. Muito obrigado, meus irmãos. Conto com as vossas orações. Conto também com a ajuda de vocês em oração, em jejum pela nossa escola. Conto também com vocês divulgando a nossa escola para pessoas que querem definitivamente interessadas abraçarem este compromisso, que é difícil, é desafiante, mas é gratificante e valerá a pena quando você lá no final chegar na formatura e você vai dizer, valeu a pena, pois o teu nome, ó Senhor, foi glorificado. Irmão Kleber Silva nos despedindo com a palavra de oração. Amém. Está todos me ouvindo? Estão me ouvindo? Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por mais uma aula, que o Senhor esteja conosco, ó Pai querido, que o teu Espírito, Pai, fale em nossos corações, em nossas, Pai, porque estamos aqui de todo o coração, Pai, aprendendo a tua palavra, para a palavra aos necessitados, ó Pai. Abençoe os alunos, abençoe o professor Luiz, ó Pai, o nosso pastor, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a escola também, meu Deus querido, em nome de Jesus. Ó Pai, envia mais alunos, ó Pai, desejo no coração deste povo, ó Pai, para aprender da Tua palavra, Deus querido. Em nome de Jesus, ó Pai, seja conosco, nos dá um restante de semana abençoada, em nome de Jesus, e Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oração objetiva, cheia de conteúdo e cheia de fogo. Meu Deus. Gente, nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê?
a honra, a glória e Glória. o poder. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão Cléber, irmã Amém. Maria Almeida, irmão Fábio, irmã Caridade. Kelly, irmã Cássia. Uma boa noite, uma boa quinta, um ótimo final de semana e até a próxima quinta-feira, se Jesus assim Se não quiser. voltar. Muito obrigado. A Amém. paz do Senhor para todos. A seu.